Boa noite, mulher de Deus, graça e paz, tudo bem com você? Glória a Deus, espero que sim. Amada, deixa eu te falar uma coisa. Vocês assistiram o vídeo devocional da tarde? Se não assistiu, eu tava aqui raciocinando sobre esse vídeo. Eu até tava, assim, porque Deus, ele vai falando com a gente. Olha, deixa eu começar aqui, porque eu tô meio impactada. Mas, enfim, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a pastora Luana França e esse é o momento da oração da noite. E olha só, se você já está inscrita, já sabe que eu vou pedir para compartilhar. Se não tiver, eu peço em nome de Jesus que você se inscreva, dê um like no vídeo e depois compartilhe. Mas continuando o nosso assunto, você sabe que eu estava aqui pensando, porque, refletindo, né? Porque às vezes Deus fala, eu vou fazer o vídeo, tá, do momento da oração, no meio da pregação, e Deus vai falando, e durante o dia Deus vai falando. E, gente, eu não posso deixar de falar, eu tenho que compartilhar de novo com vocês. Olha só, se você não viu o vídeo do devocional, eu me disponho do dia de hoje à tarde, volta lá depois e você dá uma olhadinha. Amada, olha, como nós somos insignificantes, como nós somos pequenos, sabe? Na mesma referência bíblica, eu vou usar aqui, eu tô olhando pro lado porque eu fico lendo a Bíblia aqui. Marcos 10, no versículo 17 e 18. A parábola do jovem rico. Ele fala assim, bom mestre, a passagem do jovem rico, ele fala, bom mestre, o que eu posso fazer eu para herdar o reino dos céus? E o Senhor está nos ensinando a ideia de conceito, de valores. Aí Jesus respondeu para ele, por que me chamas bom? Bom, há somente um, Deus que está nos céus. E é engraçado, e aí chama a nossa atenção para essa questão de conceito, né? E de critérios que nós usamos para classificar as coisas, como boas, como ruim, como pode, como não pode, como que é pecado, como é mentira grande, como é mentira pequena. Essa classificação só existe para nós. Que a gente é tão pequeno, a gente é tão reduzido, mano, tão reduzido, que olha só, a gente coloca esses critérios e classifica as coisas dessa maneira, sabe para quê? Para adaptar para nós. Para a gente conseguir deixar nossa consciência leve com as coisas que a gente tem dúvida, se tá certo, se tá errado. Amado, se você tem dúvida se tá certo, já tá errado. É muito simples. Ai, você acha que se eu fizer isso aqui vai dar, tá certo? Gente, o que é certo, você tem certeza. A dúvida já não é boa. Então, na dúvida, não faça. A dúvida, não faça. E Deus, ele mostra, olha só como Jesus já começa. Porque aqui fala acerca, que eu fui lá na pregação da tarde, fala acerca do homem que era muito rico que queria seguir Jesus. E aí, quando ele pergunta para Jesus, ele chama Jesus de bom. E aí ele pergunta para Jesus o que ele poderia fazer para herdar o reino a vida eterna. E Jesus fala para ele, olha, você sabe, né, os mandamentos, não matar, não adulterar, não roubar, não ter falso testemunho e tal. E ele fala, tudo isso eu já tenho feito. Aí o Senhor fala, mas resta apenas um. Vende tudo o que tens, né? Pega a sua coisa e siga-me. E aí ele se entristeceu porque ele tinha muitos bens e ele não queria se desfazer daquilo. Mas só que quando Deus falou para ele assim, bom... Por que você me chama de bom? Bom é só ele que está no céu? Só meu Deus que está no céu? Então ele já tá sinalizando para ele que o que para ele é muito bom, para Deus não é nada. Entende? O que para nós classificamos como bom, porque olha só, quando você pega 2 pratos de comida assim, fala assim, ó, eu tenho esse aqui e esse aqui. Aí você serve um que tá mais ou menos, você come, tá bom. Não tá muito ruim, tá bom. Mas o que tá assim, magnífico, perfeito, nossa, tá uma delícia, tá maravilhoso, tá não sei o que, tá ótimo. Quer dizer, olha o nosso nível de bom, o que pra gente é mais ou menos, é bom. E Jesus dizer que ele não era bom, que bom era Deus. Então você entende que o conceito é totalmente superior, o conceito de Deus é muito superior ao nosso. Porque ele é perfeito. Ou seja, o que ele fala de ajuntar riquezas na terra não tem a ver só com valor financeiro. O que é riqueza? Entende? Porque nós temos conceitos muito controversos de determinadas coisas. Tudo para adaptar a nossa realidade. Tem pessoas que é rica, que se sente rica com quase nada.
E você olha, você fala, meu Deus, como a pessoa consegue viver com tão pouco? É assim. Porque pra você, determinada coisa não tem... Às vezes, pra mim, tipo assim, né? Isso aqui, ó, não é ouro, isso aqui que eu uso, essa pulseirinha aqui. Ela é uma pulseira folheada. Eu ganhei da minha irmã. E assim, eu tiro ela só pra tomar banho. Eu amei essa pulseira. E assim, tem um significado emocional pra mim muito grande. E aí a pessoa pode falar assim, nossa, que pulseira mais chinfrim. Ai, que pulseira mais fora de moda. Ai, por que ela usa isso? Eu tô usando um exemplo bem pobre. Então, para as pessoas, isso aqui pode não ter valor nenhum, mas para mim tem um valor emocional imenso, sabe? Então, não tá agregado ao valor financeiro que ela tem, mas o valor emocional. Então, quer dizer, nós temos critérios que nós classificamos em relação à nossa postura que justamente serve para adaptar a nossa realidade. E a gente faz isso sem perceber. Porque nós estamos tão acostumados a fazer as coisas conforme a nossa vontade, por isso que existe uma dificuldade de se submeter à vontade de Deus. Por isso que esse homem teve dificuldade de simplesmente aceitar aquilo que Jesus falou para ele. Porque se ele soubesse o que ele ia viver com Jesus e a transformação de dentro para fora que ele sofreria, de valores que para ele tudo aquilo não ia valer nada. Porque ele não consegue ajuntar. Não adianta você ajuntar tesouro nessa terra, porque tudo que ele possuía, no dia da morte dele ficou. Só que naquele momento, os valores dele eram outros. E Jesus já iniciou dando dois pés no peito dele, assim, o que é bom para você? Porque para mim bom é só Deus. Entende? E ele não entendeu. Então hoje eu pergunto para você, o que é bom para você? Depois que você passou a conhecer Jesus, a ter uma vida com ele, o que é bom para você? O que tem valor para você? Essa vida que você está levando? São esses hábitos que você tem? Ou você consegue olhar e ver uma outra mulher com outra vida, com outros hábitos, abrindo mão de muitas coisas que você conquistou com a força do seu braço, porque você via muito valor nisso, e que se você for comparar com os critérios que Deus estabeleceu para você, você vai olhar e falar, isso não tem valor nenhum. Então eu te pergunto, o que para você é bom? O que para você é riqueza de verdade? O que para você tem valor de verdade? Reflita sobre isso. Porque muitas mulheres não conseguem manter um nível de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, por causa do que para elas tem valor. E quando a gente fala de valor, a gente não, quando Deus fala de valor aqui, que é aqui no versículo, acho que 24, no versículo 24, que fala porque ele se entristeceu porque ele tinha muitas riquezas. O que para você é riqueza de verdade? Porque tem mulher que coloca o marido dela como a maior riqueza que ela tem na vida. Tem mulher que coloca os filhos como a maior riqueza que ela tem na vida. Só que antes de tudo isso, gente, vem Deus. Sabia? Pastora, que absurdo. Meu Deus do céu. Filha, o seu marido foi Deus que te deu. Se Deus não guardar, se Deus não guardar, o que será? Meu marido foi Deus que me deu. Minhas filhas são herança do Senhor. Entende? São bênçãos do Senhor. Então, assim, acima delas está a minha vida com Deus. Muitas vezes eu já falei aqui, teve momentos que eu tive que entrar em situações que, para fazer valer os princípios de Deus, eu tive que trazer palavras duras no momento de repreender minhas filhas e tive que ser dura até comigo em relação à minha vida conjugal para que eu pudesse ser a mulher que Deus espera que eu seja. Ou seja, ter uma vida com Deus tem que estar acima de você, acima do que você quer para você, acima do que você gostaria, porque tem coisas que você gostaria que estão fora dos princípios. E tem coisas que são tão pequenas que Deus fala assim, você está querendo, lutando por isso, lutando por isso, é tão pequeno, é tão coisa grande para você, mulher. Reflita sobre isso. Sabe, talvez seu dia não tenha sido tão... Talvez seu dia foi tão difícil porque você valorizou aquilo que não deveria ser valorizado. Porque você
classificou como bom, como riqueza, como muito importante, aquilo que não tem valor nenhum. Eu sei que, é claro que tem coisas que, para você, que são minhas, que não vai ter valor. E coisas que são minhas para você, que não vai ter valor. E não é sobre isso. Porque a gente gostar de algumas coisas, né? Ter um laço afetivo com determinadas coisas, pessoas, é uma situação. Mas colocar essas coisas como riqueza, como alto valor, acima de tudo e de todos, aí é que pega, aí é que atrapalha. Mas quando nós estamos misturados com Deus, a gente consegue entender isso e abrir mão dessas questões fácil. Não tem segredo. É vida com Deus, busca, obediência, muitas renúncias. E é claro, uma vida assim... E aí você fala, pastora, você fala muito de renúncia. Eu falo muito de renúncia porque renunciar é a mesma coisa que abrir mão, sabe? Eu vou abrir mão disso, eu vou abrir mão daquilo. Porque eu cresci, e assim como muitas mulheres, até mesmo as que nascem em berço cristão, porque ninguém é perfeito. Todo mundo tropeça nas pedras. Nós crescemos num mundo, nós estamos inseridas num mundo que nós não fazemos parte dele. Porém, vem muitos pratos de coisas que nós queremos muito. Tem hábitos que eu tive que abrir mão. Às vezes eu tenho que abrir mão. Hoje, diariamente, a gente tem que abrir mão as coisas. Abrir mão do orgulho, abrir mão de ter razão. Não é melhor ter paz? Não é melhor ter uma vida com Deus? É sobre isso. Amém? Eu falo aqui para mulheres de Deus. É sobre isso. Tem coisa que você abre mão, nem dói, gente. Eu me estressei com meu marido por causa disso. Porque eu marquei com ele um negócio, ele não fez. Eu vou abrir mão disso, eu vou brigar com ele por causa disso? Claro que não, é muito pequeno. O que é maior? Meu relacionamento com ele. Não sei o que, aquilo. Você precisa... Não, isso aí eu não vou fazer. Por quê? Porque eu tenho vida com Deus. Se eu fizer isso aqui, você sabe que eu não posso fazer. Que se eu fizer, não é... Entendeu? Mulher de Deus sabe. Eu falo para mulheres de Deus. Deus fala com você. Deus até te fala. Tem hora que você não ouve, mas que ele fala, ele fala. Amém? Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Agradecendo a Deus pelo dia de hoje. Amém? Glória a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença, ó Deus, te agradecendo por este dia, te agradecendo por toda a provisão, te agradecendo pelos livramentos, pelos milagres que o Senhor nos concedeu. Agradecendo ao Senhor pelos livramentos que nós sequer conhecemos que aconteceram, mas se não fosse o Senhor guardar as nossas vidas, a nossa família e todos que amamos, estaríamos agora perecendo diante das maldades dessa terra. Meu Deus, em nome de Jesus, consagramos a nossa vida ao Senhor, que seja feita a Tua vontade, que o Senhor nos permita descansar, repousar, renovando as nossas forças físicas, mentais e espirituais. Meu Deus, prepara nossa mente, nosso coração para mais um dia, que em nome de Jesus nos será concedido para que nós venhamos continuar escrevendo uma nova história ao seu lado, diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amada, que Deus abençoe a sua noite. Olha, não deixe que as adversidades que aconteceram durante o dia, porque assim, é muito fácil ouvir a palavra e receber quando tá tudo bem. E eu sempre quero deixar um recado para aquela irmã que tá passando por um deserto. Se você tá passando por uma situação difícil, hoje foi aquele dia que você tenha mais força para receber essa palavra. Porque não há nada que dure para sempre. Não há nada que dure para sempre. Só depois a eternidade com Deus, mas aqui não há nada que dure para sempre. Então, se você teve um problema, um dia difícil, acredite, o dia de amanhã poderá ser muito melhor, mas depende de você. Um beijo no seu coração, graça e paz. Amanhã tem vídeo às 6 horas, às 18 e às 15 horas.